Olá, traders! Muito bom dia! Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. Hoje o mercado começa atento com dados importantes no Brasil e no exterior. Nos Estados Unidos sai a primeira prévia do PIB do terceiro trimestre, junto com a inflação medida pelo PCE e produção industrial, números que podem mexer e mudar a expectativa sobre o corte de juros em janeiro e saber quais os próximos passos do Federal Reserve. Lá fora, o clima é positivo. Com as bolsas globais em rally de final de ano, o Yen se mantém fortalecido em alta e o ouro renovando máximas históricas. O petróleo, após ter ganhos fortes, recua um pouco neste exato momento. Já no Brasil, o destaque é o IPCA 15 de dezembro, que pode reduzir ainda também a chance de corte da Selic em janeiro. Tá? No campo político, temos a primeira entrevista de Jair Messias após a prisão, né? Adicionando ruído e volatilidade nos mercados. E nós seguimos atento aqui ao nosso programa Gol do Dia, analisando as notícias, as principais manchetes e as principais oportunidades nos mercados internacionais, ok? Se você é novo aqui, eu já peço para você, se inscreve nesse canal. Se já é inscrito, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante. Se quiser me ajudar um pouquinho mais, pega o link do vídeo e compartilha com o seu amigo. E não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que colocamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Certo, meus amigos? Vamos então às oportunidades quentes do dia de hoje no mercado internacional com o nosso programa aqui Gol do Dia e fazer o nosso gol de placa. Certo? Vamos lá então. Deixa eu dar início aqui, pessoal, ao nosso programa aqui Gol do Dia. Ok? Certo, vamos aqui. Deixa eu só ajustar a tela. Aqui na tela para vocês. Pessoal, deixa eu só compartilhar com vocês aqui. A gente está com... A Easy Markets está com uma temporada aqui de final de ano, onde você pode adquirir até 1.200 em cashback no seu primeiro depósito. Então participe, não perca essa chance de participar, tá? Vale super a pena. É uma promoção aí para dezembro, tá? Ok? Não perde tempo e já se inscreve. Vou deixar o link também na descrição aqui, nos comentários do vídeo, tá ok? Pessoal, vamos aqui para as manchetes, tá? Deixa eu atualizar aqui a nossa tela. Então é o seguinte, vamos lá, ó. O que a gente tem hoje? Vamos dar uma atualizada nos mercados, tá? Lembrando que o que foi prometido nas tarifações foi cumprido, tá? E uma análise, eu acredito que agora as tarifas já se passaram, não vai ser comentado mais em relação a isso, tá? Tem aqui a apresentação de um novo navio de guerra com seu próprio nome, tá? Eu não vou comentar aqui, mas enfim, a gente pode dar uma olhada depois mais com calma, certo? O boom de endividamento das inteligência artificial, das IAs, impulsiona as vendas de títulos corporativos dos Estados Unidos para perto de um recorde histórico, ok? Então, sempre tem um detalhe a mais que é importante a gente saber as notícias e o que está acontecendo por trás de cada especulação no mercado. Bom, outro ponto importante que eu quero comentar com vocês, o cobre atingiu um novo recorde em 12 mil dólares, tá? Toneladas, ok? Ouro e prata seguem em alta. Os futuros americanos permanecem estáveis. Inclusive, neste exato momento, o S&P 500 segue estável em positivo 0,03, praticamente no 0 a 0. O Dow Jones estável no 0 a 0. E Nasdaq também 0,04% positivo, também praticamente estável. A gente vai analisar o gráfico, identificar as oportunidades. O índice do medo, o índice do VIX, segue subindo um pouquinho em 0,5%, totalmente controlado também. Já o Shao disparando em máximas históricas, 1% subindo neste exato momento. Bom, nas manchetes aqui que nós temos as notícias programadas, quero comentar com vocês, na madrugada de hoje a gente teve algumas notícias lá pela Europa, pelo Japão, nada tão assim impactante, mas sim ali no Japão o IPC, né, às 2 da manhã teve ali médio impacto nos mercados japoneses, inclusive a moeda do Japão segue fortalecida, o ien japonês. A gente vai comentar um pouquinho mais também, já nos gráficos. Tivemos notícias na Espanha sobre o PIB da Espanha, tivemos na Itália licença de veículos mensais, na França também, mesma notícia, licença de veículos mensais de novembro e na Alemanha também. Ok? Já no Brasil, saindo agora há pouco o IPCA 15, tá? Inclusive veio aqui abaixo do esperado o mensal de dezembro, tá? Veio negativo. No acumulado do ano, tá positivo aqui, tá? A gente vai comentar aqui com a inflação subindo no Brasil, ok? Certo?
México, notícia saiu no México, tá? E daqui 37, 50 minutos praticamente, a gente tem algumas notícias importantes, tá, pessoal? A gente tem aqui que vai mexer com todos os mercados. PIB nos Estados Unidos, volatilidade forte, alto impacto nos mercados americanos, nos pares de dólar, né? E com todos os outros ativos que mexem com o dólar, tá? Variação do ADP de empregos, temos ali então o índice de preços do PIB, bastante notícia. O núcleo de inflação, tá? Deixa eu ver aqui, núcleo de encomendas de bens de capital mensal, tá? Baixo impacto também. Aqui pedidos de bens duráveis, médio impacto, tanto mensal quanto de outubro. E deixa eu ver, pedidos de bens duráveis mensal e o núcleo de pedidos de bens duráveis mensal. Então, as duas notícias aqui. E o núcleo de preços, que é o PCE, né? Então, é muito importante isso aqui, que mede a inflação. Então, notícias de alto impacto aqui saindo, basicamente às 10h30 da manhã. Então, fique atento, trader, se prepare, alta volatilidade nesse mercado, prepare-se para comprar barato e vender caro, tá? No Canadá, a gente tem um PIB mensal do Canadá, vai mexer com os pares do CAD. Às 10h55, notícias nos Estados Unidos, baixo impacto. Produção industrial às 11h15, média volatilidade esperada nos mercados internacionais, principalmente no dólar e nos índices americanos. Às 12 horas na Nova Zelândia. Às 12 horas também nos Estados Unidos tem confiança do consumidor, tá? Alta volatilidade neste horário. Então a agenda segue mais agitada nesta terça-feira dos mercados aqui, ok? E vai mexer com todos os mercados, tá, pessoal? Sem exceção nenhum, acaba ficando de fora, né? Às 15 horas, período da tarde, a gente segue um pouquinho entre 1 até as 15, um pouquinho mais, agenda mais vazia, né? Aliás, tem 1h30 que é o médio impacto também, não, eu não tinha visto aqui, 1h30, tem média volatilidade, que é 1h30 também. É uma prévia do Fed de Atlanta, né? Eles geralmente fazem uma prévia de PIB que eles passam ali sobre o Federal Reserve, né? Ok? Leilão de juros americanos, às 15 horas, aqui esse é mais importante, aqui, o das 15, médio impacto. Às 15h30 tem aqui deliberações do Banco Central do Canadá, baixo impacto também, tá? Depois segue com as posições ali de especulativas ali às 17h30. Então, pessoal, mesmo assim, manhã mais agitada, dá uma trégua ali até 1h30, né? E depois ali dá uma volatilidade nos mercados, depois só às 15 ali, e aí fica mais tranquilo. Para o período noturno, a gente vai ter ali nos mercados asiáticos às 8h50, ata da política monetária do Banco Central do Japão, tá? Às 8h50, às 20h50 já na abertura de mercado asiático. Certo, pessoal? Então, assim, dia mais agitado aí, terça-feira, né? Não é super quarta, não é dia de payroll, mas tem bastante notícias aqui que pode agitar os mercados, tá? Ok? As ações mantêm ganhos na divulgação, antes desses dados aí que a gente tem para sair, tá? As ações americanas se mantêm firme, né? O S&P 500 está estável, o ouro máxima histórica, tá? Deixa eu comentar um pouquinho aqui com vocês, pessoal, diretamente nos gráficos aqui. Então, vamos lá. O principal índice americano, tá? Ele segue aqui no movimento altista, tá? Segue no movimento altista, tá? Não fechou este gap que nós tivemos aqui, tá? Não fechou este gap. Temos uma região de base de preço e order block nessa região dos 6.900 pontos base. Ele segue aqui numa lateralização, basicamente lateral estável, ó. Se você pegar aqui nesse caixote, todo um time frame de 1 hora, tá, pessoal? Basicamente ele está nesse zigue-zague aqui, então está trabalhando nessa região aqui, tá, pessoal? Está preso nesse caixote. Caso ele perca esta mínima aqui, a gente vem buscar essa região de order block por aqui, tá? Caso ele se mantenha como ele está lateralizando aqui, ó, basicamente, tá, pessoal? No zigue-zague, indo e voltando, pode fazer essa defesa aqui, se bem que tem as notícias ali do PIB, né? Então, acho que os dados estão aguardando, o mercado estão aguardando esses dados, e após esses dados, no horário da notícia, a gente vai ter uma definição. Se vai ser positivo, a gente engrena uma tendência altista, rompendo essa região para cá, tá? E continua numa tendência mais de alta, né? Ou o mercado vai desandar de vez, vai perder essa mínima aqui, vai buscar essa região de order block. Se não romper, tá? Rompendo essa região aqui com força, só rompe com notícia, pessoal, essas regiões de order block, né? É forte volatilidade, né? Então, acho que é importante as notícias que nós temos hoje que vai movimentar os mercados, tá? Ok? Dow Jones e Nasdaq tá o mesmo gráfico aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Dow Jones, também estável lateral, ó. Nasdaq também, ó, totalmente lateral também, tá? Tá preso nesse caixote aqui, ó, pessoal. Então, acho que é importante você ficar atento a essa oportunidade de rompimento desse cenário mais lateral que vai
conceder uma entrada mais assertiva nesses pontos aí, tá? Ok? Vamos para os mercados asiáticos. Lá no Japão, o índice Nikkei, o índice 225 do Japão, principal índice econômico, segue também estável, né? Lateral, né? Se a gente pegar aqui, ó, também lateralizando nesse caixote, muito parecido com o SP500, né? Vamos ver aqui a Austrália. A Austrália foi bem, olha só, tendência de alta aqui, deu uma explodida aqui, ó. Fez aqui uma região de smart money, uma região de continuidade do preço, ó. Canal de alta bem definido aqui, tá? No índice ASX, e conseguiu fazer o padrão de Boss, que é o padrão de continuidade, que é o Break of Structure, tá? Fez um rompimento e continuidade do preço. Nesse momento, ele está fazendo uma distribuição, tá? Uma distribuição por aqui, né? Para daí, de repente, a gente vai ter que perceber se vai romper essa mínima, fazer uma captura de liquidez e fazer a continuidade do preço, né? Ainda não sabemos, né? Ou também pode fazer uma captura de liquidez aqui para cima e fazer essa continuidade do preço para cá. Importante esperar sair dessa lateralização agora. Agora está na fase de distribuição, tá? Ok? Não confirmou ainda a continuidade, embora fez um choque aqui, tá mais altista, né? Pra falar a verdade, mas mesmo assim, tá um cenário ainda lateralização, esperar aqui uma definição, tá? Ok? Certo? Já na China aqui também abriu um movimento de alta aí bonito nessa sessão de hoje, fez um choque aqui, tá fazendo correção, ó, fez um topo duplo aqui, tá? Fez um topo duplo, fez um topinho duplo aqui, beleza? Ó, se perder a linha da neckline, né, embora os mercados asiáticos estão fechados, movimentos são mais lentos, se perder esta linha aqui, pessoal, a gente vem testar aqui essa região do 15.285, tá? Para a gente fazer, de repente, ou uma lateralização por aqui, ou a gente retorna na tendência altista, ou realmente a gente perde a tendência aqui. Mas, embora uma região de defesa de compradores, então acho um pouco mais difícil ele fazer uma reversão de baixa, né? A não ser que a gente tenha algum crash no mercado, alguma notícia mais forte, né? É o que não tem nada previsto, tá? Ok? Já na Europa, DAX da Alemanha segue lateral também, mesma situação do índice americano, esperando novas novidades de movimentações também por aqui, tá? Saindo dessa lateralização, pessoal, para operar num cenário mais lateral, compre nos extremos e venda aqui nos extremos acima, tá? Ou espere a confirmação de rompimento, né? Seja num movimento de baixa ou num movimento altista, beleza? Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, as ações, tá? Já vou comentar, aliás, das ações. Deixa eu dar começar aqui um pouquinho sobre as commodities. Petróleo Brent. Petróleo Brent, após dias de alta, né? Alguns dias impulsionada essa alta, seguiu aqui num movimento mais estável, né? Na madrugada de hoje. Segue aqui, se perder essa região, fazendo uma queda um pouquinho mais forte, tem tudo para perder essa região aqui, ó, pessoal, e fazer um movimento de queda. De repente, testar aqui a nossa média de 200 períodos, né? Mantendo-se acima, fazer o pullbackzinho, para daí a gente retomar esse movimento altista, tá? No petróleo Brent, quanto o WTI também. Já a dominância do dólar no mundo todo segue perdendo força, dominância mais fraca, né? E isso quer dizer o quê? Dólar mais fraco, moedas mais fortes, Euro-USD, né? A gente pega ali GBP, Libra, todas as moedas estão fortalecidas, principalmente o Euro-USD, tá? Ok? Então, o dólar um pouquinho mais fraco, encontrou uma região de suporte aqui, pessoal, que pode sim segurar para essa região. Acho que é importante agora esperar ele lateralizar por aqui, né, para quem acompanha essa correlação, tá? Porque caso ele perca esta mínima aqui, pessoal, aí desanda de vez. Aí os mercados ali contra o dólar, né, EURUSD, esses outros ativos, acabam disparando, tá? Ok? É importante essa dica que eu sempre comento aqui, tá? A gente vem em longos dias de queda aqui, se a gente pegar aqui de 2 a 3 dias aqui, né, desde o dia 21, basicamente 2 dias de queda forte aqui, né, de perda de dominância. Se bem que na outra semana a gente teve alguns dias de queda também, mas depois recuperou um pouquinho e perdeu todo esse movimento agora, tá? Ok? Eu vejo o dólar índice, né, mais lateral aqui para as próximas horas, tá? Sem uma reversão ainda de alta ou continuidade da queda, tá? Ok? Vejo mais esse cenário aqui. Já o Shao, pessoal, o Shao não para de renovar máximas. Para quem está aproveitando a tendência altista, surfando todo esse movimento, tá? O Shao, pessoal, é o seguinte, com a especulação de corte de juros, com o cenário de incerteza, com essas tensões geopolíticas, Estados Unidos, Venezuela, China, Rússia,
é a tarifação, é a Rússia com a Ucrânia, né? As aversões ao risco acabam ficando mais altas, né? E um ativo mais seguro do mundo é o ouro. E o pessoal geralmente corre para o ouro para se proteger, né? É o ativo que mais valoriza, tá? Então é o seguinte, o ouro disparou aqui nos últimos dias, tá? Forte alta, inclusive, tá? Neste exato momento também está lateralizando, tá? Eu esperaria um movimento, né, depois de todo esse movimento de alta, uma correção aqui no chão, tá? Por aqui, para a gente depois comprar fundos aqui, um novo fundo, a formação de um novo fundo no Shao, tá? Ok? Caso ele não tenha essa formação no Shao aqui, a gente perceba ele começar a romper aqui para cima, ó, tá? Dá para fazer uma entrada por rompimento daqui para cima, tá? Caso ele não faça o fundo, né? Porque a gente sabe, às vezes pode acontecer com a notícia, impulsiona ainda mais o ativo, né? E estamos em uma tendência fortíssima de alta no ouro, ok? Certo? Médias acima, deu cruzamento aqui ontem, ó, e continuou o movimento. Já o Bitcoin, pessoal, o Bitcoin tá fraco, né? Ele sobe e cai, sobe e cai. Quebrou o padrão de estrutura aqui de fundos mais altos, né? No gráfico de 4 horas, eu queria ressaltar aqui com vocês, estamos num cenário mais de lateralização no próprio Bitcoin, né? Então, o Bitcoin está instável, sem uma definição concreta que eu posso dizer para vocês, né? Ele segue aqui nessa lateralização, tá, pessoal? Então, ó, ele cai, depois tenta subir um pouquinho, cai de novo, tenta subir, depois cai de novo, despenca, né? Sobe um pouquinho, despenca. Então, ele está nesse cenário aqui, ó, mais preso nessa movimentação, né? Desse caixote aqui, né? Então, Bitcoin, eu esperaria, por exemplo, uma definição dele voltar aqui para cima, nessa região dos 90 mil dólares, ganhar os 90 mil dólares, fazer um pullback de base de preço aqui, tá, pessoal? E aí a gente romper pelo menos aqui essa região dos 90 mil dólares e 970, tá? Acho que daqui para cima a gente começa a retomar novos patamares no próprio Bitcoin e aí melhora as outras moedas, as altcoins que estão abaixo do próprio Bitcoin, tá? Como ele está nesse cenário mais lateral, recomendaria, tá, pessoal, atuar nos extremos, para quem gosta de mercado cripto, atuar nessas compras, né, nessas regiões de compras, né, nessas pontos aqui, e vendas nessas regiões aqui, tá? Lembrando que a gente já testou aqui 1, 2, 3, 4 vezes aqui o rompimento de queda, temos uma tendência fortíssima, uma LTA aqui de alta aqui em tempos gráficos maiores, no semanal, por exemplo, tá? Ok? E aqui nós já testamos 1, 2, 3 vezes, tá? Aqui também. Então, lógico que a venda está mais forte, né? Mas mesmo assim ele está se segurando. E isso é um ponto importante, porque se ele não perder essas mínimas, continuamos em tendência altista, né? E essa é a grande tensão do mercado cripto, se ele perder essa região daqui para cá, aí nós entramos num ciclo de baixa, né? Mas ainda não se confirmou, ele dá aquele sustinho e acaba voltando, né? O que se espera aqui é nessa terceira ou na quarta tentativa de rompimento daqui, da região dos 90 mil dólares, é um rally altista, né? Para dar aquele sufoco, né? Aquele último respiro e continuar ainda no mercado cripto para quem tem altcoins abaixo do próprio Bitcoin ou até mesmo tenha o Bitcoin, né? Ok? Certo? Pares de moeda, vamos comentar aqui, ó, EURUSD fazendo um lindo movimento aqui, ó, pessoal, tá? Neste exato momento, temos aqui uma tentativa no EURUSD de rompimento da região de bola, região do 1.18, tá? 1.1800, uma região importante no EURUSD, tá? E aqui o EURUSD rompendo essa região, a gente faz um reteste por aqui e continua num movimento altista. Agora, caso ele faça esse rompimento, feche os candles aqui para baixo, abaixo do 1.18, a gente faz reversão, tá? Então é importante esperar esse fechamento, esse possível rompimento dessa região, tá? Uma região bem importante, região de 1.18, região de bola a bola, tá? Onde fundos precificam, grandes players operam e acabam defendendo também essa região. Temos uma base de preço um pouquinho mais importante aqui no EURUSD, que seria essa região do 1.17.700, tá? Ok? Aproximadamente. Né? E a outra próxima região seria 1.17, né? Também uma região de bola a bola bem importante, onde o EURUSD está trabalhando nesse canal aí, tá? Ok? Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar e ien. Ó, dólar e ien segue mais forte o ien, então o dólar desvalorizando nesse momento, perdendo força, inclusive um dólar mais fraco no mundo todo, né? E caindo aqui, ó, pode fazer um repique por aqui nestas regiões, e nestas regiões vai me dar uma oportunidade de comprar este movimento aqui no dólar e ien, tá? Então eu ficaria mais atento quando ele tá barato, estilo nesse cenário, caindo um pouquinho mais ali, para te dar a condição de você comprar e aproveitar um pouquinho esse repique aqui,
tá? Ok? GBP/USD, vamos ver aqui como tá Libra Britânica versus dólar, também tendência de alta, tá? A Libra Britânica vai continuar nessa tendência, porém pode fazer o zigue-zague, que é aquele pullbackzinho ali, e continuar altista, tá? Ok? Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no dólar canadense, olha aqui, ó, em forte queda também, o dólar canadense perdendo bastante força, ó. Inclusive, se, por exemplo, o PIB vier acima do esperado e vier positivo, essa moeda pode, no caso, continuar em queda aqui, tá? Ok? Pode acelerar aqui, porque daí o dólar canadense ganha mais força ainda frente ao dólar americano, tá? Ok? Vamos aqui ver Nova Zelândia versus dólar. Nova Zelândia também forte alta, olha só. Buscando aqui um rompimento dessa região de orders blocks vendedoras, né? Ok? Então tá aqui nessa região. Melhor esperar ele sair ou definir nessa região aqui para procurar uma oportunidade. Vamos dar uma olhadinha em outro gráfico aqui. Vamos ver, por exemplo, Audi JPY. Olha só, fez pullback, fez um fundo, martelinho aqui, ó. Reversão aqui, ó, tá? Excelente e bonita reversão daqui para cima. Ok? No Audi JPY, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, dólar australiano versus dólar americano. Movimentação altista também, dólar australiano mais forte perante o dólar, né? Então tem tudo aqui, né? Para ele, depois desse esticado aqui dele, né? Ele fazer aquele pullbackzinho até as médias aqui e aí retomar o movimento altista, tá? No dólar australiano versus dólar canadense, dólar americano, perdão. Certo? Bom, pessoal, fico aqui com essas oportunidades, né? Bastante notícia. E eu quero deixar uma dica para você aqui no TradingView. Ó, na página inicial tem um ponto legal se você gosta de ações, gosta de analisar como está o mercado. Você vem aqui, ó, na página inicial do TradingView, tá? Embora na página aqui da Easy Markets tenha aqui as nossas análises também, que você pode ficar atento. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é aqui, ó, no site inicial da Easy Markets, do TradingView, tem aqui, ó, produtos, né? E em produtos você vem aqui em analisadores ou rastreadores, como o nome esteja no seu aí. Você tem aqui, ó, mapas de calor, tá? Então eu tenho dos índices, ETFs e mercado cripto. Então, por exemplo, aqui ações, tá em espanhol. Ações, por exemplo, eu consigo ver as principais do setor de tecnologia que estão com um peso maior. Por exemplo, ontem a Nvidia fechou em 1,5% de alta. Apple caiu 1%, 0,99%. Eu vejo por setor aqui, ó, tecnologia, finanças, aqui tecnologia sanitária, serviços tecnológicos, aqui ó, Google subindo ontem, Microsoft caiu um pouquinho, leve queda, comércio menor, né? Então é legal você saber isso aqui, que você já tem um sentimento, opa, mercado americano tá tudo verde, então tendência de alta. Hoje tá um pouquinho misto, né? Mas esse é o fechamento de ontem, tá, pessoal? Hoje, quando abrir o mercado americano às 11h30, vai atualizar esse cenário. E tem também aqui, ó, só para você ficar atento, tem ETFs e mercado cripto também, certo? Bem legal, né? Você tá gostando? Ó, então já peço para você, se inscreve no canal, se já é inscrito, deixa aquele baita joinha que me ajuda bastante, né? E compartilha o vídeo, ative o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que colocamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Certo? Ficamos aqui por hoje. Desejo aí um grande abraço a todos. Juízo, bons trades. Amanhã, dia 24, eu tô vendo aqui, mas provavelmente não teremos o nosso programa Gol do Dia. Dia 25, feriadão, também não teremos, tá? Mas eu confirmo se amanhã vai ter, né, dia 24. E voltamos ali no dia 26, 27, normal, ok? Grande abraço a todos, boa semana, Juízo, um Feliz Natal, boas festas e te vejo no nosso próximo Gol do Dia. Juízo, bons trades e fique atento às notícias. Chega por hoje.